Ó, você vai deixar reservado aí 20 minutos para esse vídeo aqui. Quando você tiver esse tempo, você assista, porque, cara, uma excelente matéria do Financial Times que saiu simplificando de uma maneira brilhante todo esse fuzuê, ou toda essa obscuridade, ou toda esta complexidade que é a 777 Purchase. Cara, eles pegam a ascensão desse grupo, a queda, né? A ascensão e queda desse grupo aí, 777 Purchase, fazendo um apanhado de tudo, cara, de tudo. Você vai entender perfeitamente tudo o que aconteceu com esse grupo, desde o início até agora ao final. Muito interessante. Bom, eu sou obrigado a lançar isso aqui, mesmo sabendo que é um vídeo longo, eu não tenho o que fazer, irmão. Cabe a você querer assistir ou não. Então tá aí, bota na velocidade de 2x, 1x e meio, mas com que você entenda tudo que está sendo falado. Uma matéria excelente, uma matéria muito grande do Financial Times. Eu vou parar de falar e vamos logo à matéria, para o vídeo não ficar mais longo ainda. Tamo junto, forte abraço, fui, depois eu volto, hein? Tamo junto. Como uma aposta no Everton engoliu um investidor de futebol e seus financiadores. As consequências da onda de compras da 777 Partners se espalharam da Premier League para os segurados. Em meados de maio do ano passado, o Everton lutava pela sua sobrevivência na liga de futebol mais rica do mundo. Os 9 vezes campeões ingleses tinham acabado de perder por 3-0 para o Manchester City, colocando-os em risco de rebaixamento. As coisas pareciam sombrias. Do outro lado do Atlântico, porém, um grupo de investidores de Miami, atraídos pelo desporto e por apostas empresariais de alto risco, alimentados pelo dinheiro de outras pessoas, viu outra coisa: oportunidade. Para os homens por trás da 777 Partners, o clube deficitário parecia um bilhete de loteria que, se fosse pago, poderia resolver problemas em outras partes de sua operação. Executivos sêniores da empresa e de seu braço de investimento em futebol se reuniram naquele mês para debater uma oferta pelo Everton, um prêmio muito maior do que o que os outros times que a 777 havia adquirido na Itália, Brasil, Alemanha, Bélgica, França, Espanha e Austrália. Josh Vander, o cofundador da 777, que em poucos anos deixou de festejar com o astro do basquete LeBron James e passou a dirigir um dos maiores proprietários de multiclubes do futebol, apresentou o Everton como uma solução para um problema inerente a esse troféu de segunda divisão: ativos, sua necessidade de dinheiro. O lugar do clube de Liverpool na elite da Premier League não só atrairia novos investidores, também ajudaria a 777 a angariar fundos para o resto do seu império desportivo. Nem todos na reunião ficaram convencidos. Don Dransfield, um contratado de alto nível do grupo dono do Manchester City, perguntou se a compra do Everton poderia acabar prejudicando a capacidade da 777 de financiar outros clubes. Dransfield, que não quis comentar, foi rejeitado. O Everton evitou por pouco o rebaixamento e em setembro passado a 777 concordou em comprar o clube do proprietário britânico-iraniano Farhad Mashir. Se os torcedores sentiram alívio com a perspectiva do fim do reinado de gastos de Mashir, que trouxe jogadores de alto nível, mas pouco sucesso em campo, isso logo foi substituído por perguntas sobre os possíveis novos proprietários. Vander considerou absurdos os temores dos céticos de que a 777 não fosse um comprador sério. Em conversa com o Financial Times antes do acordo, ele perguntou: existe alguém no mundo que tenha levado mais a sério a compra de clubes de futebol na história do que Josh Vander? 8 meses depois, o acordo está no limbo, forçando o Everton a vender jogadores neste verão e lançando incertezas sobre outras partes do portfólio da 777. Apesar de ter emprestado mais de 200 milhões de dólares ao Everton para ajudar a pagar as contas do clube sem dinheiro, a 777 até agora não conseguiu cumprir as condições da Premier League para concluir o acordo, como saldar dívidas que o Everton assumiu para construir seu novo estádio. Enquanto isso, o brilho da associação, com uma das competições esportivas mais assistidas do mundo, provocou uma investigação prejudicial sobre a outrora obscura empresa. Acumulam-se processos judiciais movidos pelos credores da 777, perseguindo dívidas não pagas e divulgando alegações de fraude. Em vez de cobrar um bilhete de loteria premiado, a 777 chamou este mês especialistas em reestruturação e falências, para ajudá-la a superar desafios operacionais, racionalizar seus negócios e selecionar o caminho mais lucrativo de seus investimentos.
À medida que os problemas da 777 foram aumentando, a sua dependência de uma rede de seguradoras para financiar os seus negócios levantou questões sobre os reguladores das Bermudas aos Estados Unidos, sugerindo que, sob a sua vigilância, todos os dias, os americanos tornaram-se financiadores involuntários de uma farra de gastos insustentável. Josh Vander já havia feito uma fortuna na loteria. Ele tinha apenas 34 anos, quando ele e o ex-banqueiro Steve Pasco lideraram a aquisição da Sutton Park Capital em 2015, e começaram a construir o que se tornou a 777 Partners. A sua especialidade era investir em ativos financeiros esotéricos, como assentamentos estruturados, oferecer dinheiro adiantado aos ganhadores da loteria ou às vítimas de acidentes em troca da entrega de anuidades, destinadas a pagar uma renda regular ao longo de muitos anos. Criou muito dinheiro excedente, disse Vander no ano passado. As rotas mais tradicionais para o financiamento podem ter sido limitadas pela prisão de Vander por tráfico de cocaína em 2003, uma coisa estúpida de faculdade, pela qual ele foi colocado em liberdade condicional, disse ele ao Financial Times. Pasco era o cabelos grisalhos, figura paterna, já que acumularam cerca de 60 negócios em setores que vão desde aviação a seguros e mídia, segundo uma pessoa que conhece os dois homens. As receitas anuais da 777 Partners dispararam de 43 milhões de dólares em 2016 para 489 milhões de dólares em 2019, de acordo com documentos de arrecadação de fundos revisados por este jornal. Durante o mesmo período, os seus ativos multiplicaram-se de 310 milhões de dólares para mais de 3,4 bilhões de dólares. Uma importante fonte de financiamento surgiu em 2019, quando a 777 criou uma resseguradora nas Bermudas, o ensolarado território ultramarino britânico, outrora famoso pelos naufrágios e que se tornou um centro de gestão de riscos para seguradoras de todo o mundo. Há muito estabelecida como um centro de resseguro de propriedades contra furacões, as Bermudas também têm um setor de resseguro de vida em crescimento, mas de menor visibilidade. O novo 777RE juntava-se a uma corrida à ilha que colocou a Autoridade Monetária das Bermudas, o seu regulador financeiro, responsável por mais de $500 bilhão em reservas de vida e anuidades descarregadas nos Estados Unidos até o final de 2021. A proposta da 777RE era simples. As seguradoras cederiam ativos através de acordos de resseguro com a entidade sediada nas Bermudas, que assumiria investimentos de maior rendimento que correspondessem às responsabilidades de longo prazo para com os seus clientes, normalmente viúvas, órfãos e reformados. A resseguradora apresentou rostos conhecidos ao regulador. O executivo-chefe da 777RE era Will Reinemer, um veterano do setor de vida das Bermudas e conselheiro do governo, enquanto Shelby Veldon, que passou 15 anos na BMA, mais tarde tornou-se um diretor independente. Documentos de arrecadação de fundos de 2021 mostraram que a 777RE forneceria o balanço patrimonial da 777 Asset Management, uma afiliada da 777 Partners. A apresentação também mostrou uma abordagem agressiva que visava retornos sobre o capital próprio, superiores a 40%, alocando uma maior parte da carteira de investimentos do grupo a ativos proprietários ao mesmo tempo que reduzia o seguro, mas transitório ao governo e às seguradoras de obrigações empresariais, tradicionalmente preferidas. 3 grupos subiram a bordo: Vida em Singapura, Silac, uma seguradora de Utah dirigida por um amigo de Donald Trump que liderou outra seguradora que faliu, e a ACAP, proprietária de Nova York de um punhado de seguradoras e resseguradoras lideradas pelo veterano do setor Kenneth King. Todos os meses, clientes em toda a América contribuíam para apólices de seguro de vida, provavelmente sem saber que parte do seu dinheiro acabaria por financiar as ambições da 777. Em King, Vander encontrou um parceiro entusiasmado. A CAP tornou-se um grande credor da 777, juntamente com os bilhões cedidos ao 777RE. Tornou King uma parte interessada significativa, mas também ampliou o risco para um grupo segurador que acumulou 11,5 bilhões de dólares em ativos até 2023. À medida que Vander percorria o mundo em busca de mais negócios, ele buscava um negócio que ganhava popularidade entre os investidores institucionais. A aquisição do Chelsea por investidores americanos por 2,5 bilhões de libras e a aquisição do AC Milan pela Red Capital por 1,2 bilhões de euros ganharam a maior parte das manchetes,
mas outros clamavam por investir dinheiro em equipes grandes e pequenas. Quando a pandemia de Covid-19 atingiu o país, obrigando os jogos a serem disputados em estádios vazios, a perda de receitas de bilheteria levou muitos clubes a procurar capital. 777, atento ao valor do dinheiro para os desesperados, interveio. A empresa de Vander e Pasco já havia adquirido uma pequena participação no time espanhol do Sevilha em 2018. Mas em setembro de 2021, embarcou em uma onda de compras com poucos precedentes no futebol internacional. Em pouco mais de um ano, a 777 concordou com investimentos no valor de centenas de milhões de dólares, no Genoa da Itália, no Vasco da Gama do Brasil, no Standard Liège da Bélgica, no Hertha Berlim da Alemanha, no Red Star da França e no Melbourne Victory da Austrália. A 777 encontrou outras pechinchas, incluindo participações em duas companhias aéreas de baixo custo, a canadense Flair e a australiana Bonza, e um acordo para adquirir dezenas dos malfadados jatos 737 MAX da Boeing. Mas foi uma estratégia de investimento que outros consideraram falha, argumentando que dependia da recuperação de empresas, muitas das quais não tinham fluxo de caixa, para pagar o serviço da dívida subjacente aos negócios. Isso simplesmente não funciona, disse um especialista em finanças. A seguradora acaba detendo empréstimos com imparidade a 777, que não consegue efetuar o pagamento do principal e dos juros. Eventualmente, os segurados ficam com as mãos na mão. À medida que o 777RE ficou mais exposto aos investimentos ilíquidos da 777 Partners, os sinais de alerta começaram a piscar. Já no final de 2022, a Silac, uma das seguradoras com as quais o 777RE contava, disse que deixaria de oferecer novos negócios à empresa, segundo pessoas familiarizadas com o assunto. Eles cortaram a torneira, disse uma dessas pessoas sobre a Silac. Eles não estavam satisfeitos com alguns dos ativos aos quais estavam sendo expostos. A CAP, no entanto, permaneceu atento, mas solidário. Uma ação judicial do credor da 777, Lidenhall, movida no início de maio, alega que a ACAP continuou a apoiar a 777 Partners de uma forma, vaca mole para manter seus credores afastados, mesmo que apenas temporariamente e para evitar todo o esquema de ser exposto em público. Nesse ambiente, a 777 concorreram em setembro passado pelo Everton. De acordo com um documento posterior de arrecadação de fundos da ACAP, a esperança era que a avaliação premium do clube e um novo estádio para substituir sua casa em Goodison Park iriam, por associação, aumentar materialmente o valor de todo o portfólio de futebol da 777. 2 meses após a oferta do Everton, o regulador das Bermudas interveio discretamente, disseram pessoas familiarizadas com as ações, nomeando um ex-diretor não executivo para dirigir a 777RE, enviando investigadores independentes. No final de 2023, Rineimer, Veldon e outro executivo já haviam deixado a resseguradora. Veldon se recusou a comentar, enquanto Rineimer não foi encontrado para comentar. Sinais de problemas também surgiram em público naquele mês de novembro. A M-Best, agência de classificação especializada em medir a saúde de seguradoras e resseguradoras, rebaixou a classificação do 777RE, citando exposição significativa a investimentos originados pela empresa de investimentos de Vander. O 777RE encerrou 2023 com cerca de 3,8 bilhões de dólares em ativos, quase metade dos quais relacionados a 777 Partners, segundo pessoas familiarizadas com suas finanças. Dessa quantia, cerca de 270 milhões de dólares foram empréstimos à Nutmen, o veículo usado pela 777 Partners para seus negócios de futebol. Este ano, enquanto o Everton lutava pela sobrevivência na Premier League, diante das deduções de pontos por gastos excessivos históricos, King se viu lutando pelo futuro da CAP. Também foi rebaixado pela M-Best em fevereiro e anunciou planos para levantar capital com as autoridades. Respirando fundo, os reguladores estaduais dos Estados Unidos pressionaram a ACAP a reduzir a sua exposição a 777, preocupados com o fato de, dos 11,5 bilhões de dólares em ativos das 5 seguradoras do grupo, 2,9 bilhões de dólares estarem relacionados com as entidades da 777. O próprio portfólio de negócios do 777RE, vinculado a 777 Partners, está cambaleando. Os clubes de futebol estão lutando para conter os danos, enquanto a companhia aérea Bonza, apoiada pela 777,
entrou em administração voluntária na Austrália em abril, e Flair disse em maio que uma afiliada de seu maior credor sênior estava comprando parte da participação da 777 Partners. À medida que as manchetes pioravam para o 777RE, a Singapore Life e a Silac recuperaram os ativos cedidos. As duas empresas não responderam aos pedidos de comentários. Numa declaração ao Financial Times na quinta-feira, a ACAP disse que a sua própria recaptura dos ativos expostos à 777 estava agora concluída, e que tinha capital suficiente para satisfazer todas as necessidades dos segurados. Acrescentou, no entanto, que ainda procura levantar capital estratégico para ajudar a fazer crescer a ACAP. Tal como vários credores da 777, a ACAP recorreu aos tribunais, mas a sua queixa não foi dirigida à empresa de Vander, mas à sua agência de notação de crédito. Duas seguradoras ACAP disseram que a sua própria existência estava em risco, devido a um rebaixamento planejado pela M-Best, que a empresa argumentou não refletir o progresso que havia feito na redução de sua exposição à 777. A M-Best respondeu que a sua credibilidade corria o risco de ser irreparavelmente danificada se fosse impedida de publicar a sua opinião. É simplesmente uma bagunça, disse um executivo de seguros, falando em particular, dizendo que o episódio refletia que o regulador das Bermudas não faz bem o trabalho de crédito. Em comunicado, a BMA destacou o papel significativo que as seguradoras cedentes têm na seleção e alocação de ativos nas contas de garantia, em acordos como o 777RE. Afirmou ter feito melhorias significativas no seu quadro regulamentar, incluindo quais os ativos que permite para respaldar as obrigações dos segurados. Em resposta a uma série de perguntas para este artigo, 777 disse: "Somos uma empresa privada e podemos confirmar que os fundos dos clientes de seguros nunca foram utilizados de forma inadequada. Entretanto, com a ACAP a trabalhar para recuperar o máximo possível dos seus ativos expostos a 777, os clubes no centro da sua apropriação de terras desportivas estão numa posição incerta. A ACAP nomeou banqueiros para revisar os ativos de futebol da 777, segundo pessoas familiarizadas com o assunto. Em teoria, o acordo de Vander com o Everton ainda está em discussão. Mashir estendeu o contrato de compra e venda até 31 de maio, segundo pessoa com conhecimento do assunto. O novo estádio do Everton, que está em fase final de construção, é o tipo de ativo real que poderia desbloquear financiamento, mas Mashir está agora à procura de investidores alternativos. Mas cumprir as condições da Premier League não é mais a maior dor de cabeça de Vander. O processo movido por Lindenhall, que acusa a 777 de fraude ao doar 2 vezes 350 milhões de dólares em garantias, é um, entre vários credores não pagos que alegam que algumas de suas apostas no futebol foram feitas com dinheiro que ele não tinha. Everton afirmava ao processo de Lindenhall, era apenas o mais recente objeto brilhante do esquema fraudulento de Vander, enquanto a ACAP era o mágico de Oz por trás da cortina da 777 Partners. A 777 disse que refuta veementemente as alegações da queixa de Lindenhall. A ACAP disse que iria tomar todas as medidas necessárias para salvaguardar os interesses dos seus segurados e defender-se vigorosamente contra as alegações infundadas de Lindenhall. Enquanto a ACAP busca a venda de mais ativos acumulados, Vander e Pasco não desistiram de seu bilhete de loteria. Mas o seu domínio sobre a 777 está agora em questão. Poucos dias após a ação judicial de Lindenhall ter sido movida, descobriu-se que a 777 Partners havia nomeado a empresa de reestruturação B. Riley Advisory Services. Em uma carta ao tribunal, os advogados da 777 escreveram que Vander e Pasco haviam renunciado ao cargo de gestores do grupo em 6 de maio. Questionada sobre as suas demissões, uma porta-voz da 777 disse ao Financial Times que Vander e Pasco, como proprietários a 100% da 777, permaneciam sem reservas comprometidos com o seu futuro de sucesso. Ambos os homens, disse ela, continuam a liderar a direção estratégica em todas as facetas do negócio, supervisionando todas as mudanças progressivas destinadas a fortalecer o valor da empresa a longo prazo. Reportagem adicional de Mercedes Ruel.